Unidade 1, Tecnologia. Aula 4, Revisão e Avaliação. Olá pessoal, muito boa tarde, a todos, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e lembrando que hoje, na verdade, é a nossa revisão e a nossa avaliação, tá bom? Então, vamos só prestar atenção aí, tirar todas as dúvidas hoje, tá? Faz a tua pergunta na hora da nossa interatividade, se você tem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, façam, beleza? Beleza. Vamos dar continuidade agora na nossa revisão? Vamos ver o que nós vamos continuar falando a vocês. Vamos lá. Beleza, pessoal. Olha aí. Nós começamos, lembra da nossa primeira aula, que foi justamente sobre a organização dos níveis dos seres vivos, não é? Ou seja, então nós começamos a falar a vocês... E aí, dentro disso, nós colocamos algumas situações, Nós começamos falando que a menor unidade funcional de um organismo é quem? A célula, não foi isso? Então, nós fizemos isso daí, mostramos a vocês de que maneira os organismos, eles se organizam, dentro de uma esfera maior. A começar a partir de quê, professor? A partir, justamente, da célula. Então, todas as vezes que perguntarem a você, professor, ou em qualquer local, qual é a unidade, e isso cai muito, sabia? Algumas coisas você lê, qual é a unidade fundamental de um ser vivo, então entende-se que sejam as células. Tá legal? Pessoal, então tudo surge a partir de quê? Da célula. Aí nós estamos falando da organização, da organização dos seres vivos, Como é que eles se organizam até formar uma esfera maior. Presta atenção. A unidade fundamental de um organismo é quem, professor? A célula, Então, a partir das células, as células vão se juntando e aí elas vão tomando, existem células que têm formas diferentes para elas exercerem funções diferentes dentro de um organismo, tá legal? Por exemplo, tu concorda comigo que uma célula muscular é diferente de uma célula, vamos dizer assim, um neurônio, por exemplo, não é? Então, célula do sistema nervoso. Então, uma célula muscular, ela é diferente. Por exemplo, uma célula sanguínea, ela é diferente de uma célula óssea. Então, de que maneira isso acontece, professor? Por isso que a formação de um conjunto de células, a mesma forma que exercem determinadas funções, então elas se organizam. Quando essas células se organizam, essas formas de células se organizam, então elas formam, esse conjunto formam o que a gente chama de tecido. Tá legal? Professor, você está querendo dizer o seguinte, que um conjunto de células que tem a mesma forma, que tem a mesma função, esse conjunto, ele forma o que a gente chama de tecido, é isso? Isso mesmo que eu estou querendo falar para você, tá? É aquilo que eu até citei essa exemplificação. Você não vai fazer uma avaliação e achar, igualmente, que a organização de células do tecido ósseo, que formam o tecido ósseo, é a mesma forma que células que organizam o tecido muscular, que formam o tecido muscular. Então, a forma da célula, ela tem tudo a ver com a função que ela vai exercer. Tá legal? Tá? Então, só para a gente recapitular aqui. Professor, então o senhor está dizendo que o conjunto de células é que formam os tecidos, é isso? Isso que eu estou querendo dizer a vocês, tá bom? Beleza? Beleza. Professor, e como é que se formam o que a gente conhece como órgãos? Deixa eu escrever de uma outra cor aqui, escrever de preto, tá? Os órgãos, eles são formados a partir dos tecidos, Então, a organização dos tecidos formam o que a gente chama de órgão, tá? Por exemplo, os diferentes tecidos, eles se organizam, e aí eles formam um determinado órgão, tá? Então, eu quero que você entenda isso, eu não sei se tu já começou a captar a mensagem. O conjunto de células formam os tecidos, o conjunto de tecidos formam o quê? Os órgãos. Beleza. Tá. Professor, então, quer dizer que o conjunto de órgãos, então, vai formar um sistema? É isso que o senhor está querendo dizer? Vamos analisar, por exemplo? Vamos.
Um tecido, vamos pegar, por exemplo, o tecido respiratório. Desculpa, o sistema respiratório. Vamos pegar como exemplo, tá bom? O tecido respiratório, ele envolve vários órgãos, né? Vários, né? A começar o quê? Pela a traqueia, o pulmão, né? Tudo isso são órgãos que fazem parte de quê? De um sistema. Então, professor, o senhor está querendo dizer que o conjunto de órgãos formam um determinado sistema? Isso. Né? Um conjunto de órgãos forma um determinado sistema. Tá? Comecei a entender. Beleza. Professor, tá legal. Então, se for nesse mesmo caminho por definição, o senhor está querendo dizer que o conjunto de sistema forma o que se entende por organismo. É isso? É isso mesmo. Vamos imaginar, então, o seguinte. Vamos pegar a nossa exemplificação. Nós somos um organismo, né? Eu aqui, professor Silone falando, eu sou um organismo. Só que para eu chegar a ser um organismo, dentro de mim, eu possuo determinados sistemas, né? Conjunto de sistemas. Por exemplo, se tu tiver aí, tu que está me assistindo, tu é bem capaz de dizer, eu sou igual ao professor Silone, né? Eu sou um organismo e eu sou formado pelos sistemas, por exemplo, pelo sistema respiratório, eu sou formado pelo sistema circulatório, eu sou formado pelo sistema urinário, eu sou formado pelo sistema digestório, eu sou formado pelo sistema nervoso. Então, significa dizer que não tem a existência de um organismo. Um organismo ele não é formado se ele não tiver vários sistemas em conjunto trabalhando para a sua formação. Tá bom? Então, o conjunto de sistemas formam o que a gente conhece como os organismos. Tá legal? Tá bom, pessoal? Aqui eu exemplifiquei, até na aula que eu dei a vocês lembram? Isso daqui é um lobo. Eu coloquei ele como exemplo, mas eu poderia pôr um outro, né? Só coloquei ele aqui. Então, é um organismo, é um lobo, é um organismo. Ou seja, eu estou me referindo à organização dos seres vivos. Beleza? Beleza, professor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se somente eu, ou você, somente você que está me assistindo, ou um cachorro, somente um cachorro, ou um papagaio, somente um papagaio, um indivíduo só, ele é somente um organismo. Mas, a partir do momento, tá? Em que, por exemplo, você pega aí a tua sala de aula toda, se você tem 30 indivíduos igual você, junto com o teu professor, com o teu diretor da escola, nós já passamos a formar uma população. Então, quando você se junta vários organismos de uma mesma espécie, presta atenção no que eu estou falando, vamos prestar, né? Né, minha diretora? Se não prestar, não anda. Então, vamos prestar, hein, meu amigo? Tá? Vários indivíduos da mesma espécie, vários organismos da mesma espécie, forma o que nós chamamos de população. Ah, professor, comecei a entender, então. Significa dizer que ali eu tenho várias abelhas. As abelhas ali, várias abelhas ali, né? Vários organismos da abelhinha. Então, eu tenho ali uma população, beleza. Eu tenho vários cachorros ali, então eu tenho uma população, isso. Eu tenho vários lobos ali, então eu tenho uma população, isso. Beleza? Beleza. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Na tua casa e ali, no local onde você mora você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu avô, sua avó, seu tio, seus primos, né, seus sobrinhos, seus filhos e assim vai. Né? Então ali você está formando uma população. Só que ali você não interage sozinho, correto? Junto com seus pais, seus primos, seu tio, sua mãe, sua avó, todo mundo, você cria um periquito, você cria um papagaio, você cria um cachorro, ali tudo. Tem formiga andando no teu quintal, né? Tudo aquilo ali, né? Então esse conjunto, todo esse conjunto da população ali, né? Todo esse conjunto da população ali, tá? Esse conjunto de população, ou seja, de várias populações, não só você, mas um conjunto de cachorro, um conjunto de papagaio, um conjunto de periquito, um conjunto de outros animais, tudo isso convivendo junto, formam o que a gente entende como sendo uma comunidade.
Professor, então eu acabei de entender que na minha comunidade é isso, né? Na minha comunidade tem tudo isso, tem papagaio, tem cachorro, tem periquito, tem coelho, tem cabra, tem boi, ou seja, é uma série de populações. Então, um conjunto de populações forma-se o que, aonde vocês se encontram, aonde nos encontramos, vivemos em que? Numa comunidade. Tá legal? Deu para entender até aí? Deu, professor? Deu. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Nós estamos em comunidade, não é? Nós estamos em comunidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para nós vivermos em comunidade, nós somos um conjunto de vários organismos, né? Ou seja, várias populações diferentes formam o que a gente chama de comunidade. Agora entende uma coisa, para nós vivermos, nós precisamos da interação de outros, né, fatores. Que fatores são esses, professor? Ou seja, vamos pegar que nós somos organismos vivos, então nós somos bióticos, ou seja, aquilo que tem vida. Só que dependemos de quê? Dependemos de luz, dependemos de água, dependemos do ar. Então nós dependemos diretamente dos fatores que não têm vida, mas que organismo vivo não consegue viver sem esses fatores. Então esse conjunto de fator, esse conjunto de comunidade, interagindo com tudo aquilo que a gente está falando, né? Esse conjunto de comunidade formam o que a gente chama de ecossistema, tá? Então esse conjunto de comunidade forma o que nós chamamos de ecossistema. E ecossistema, na verdade, é a junção de tudo isso. Os ecossistemas, nós entendemos que são os fatores que interagem. Que fatores são esses? Ou seja, os fatores bióticos, do qual somos nós, a vida, né? Mas o meio ambiente, ou seja, né? E esse meio ambiente, ele vem com toda essa carga, né? Que é o quê? O meio ambiente são todos os vegetais, é o ar, é a luz e tudo. Então, o ecossistema é a formação disso, de todos esses fatores. Então, nós temos o quê? O ecossistema, né? Ou seja, o conjunto de comunidades formou o que a gente chama de ecossistema. Beleza. Cada ecossistema em si, os ecossistemas é o que forma, na verdade, o conjunto de vários ecossistemas. Como assim, professor? Se nós pegarmos a Terra em si, né, a parte terrestre, ela é um ecossistema. E da Terra em si, a parte terrestre, existe uma variedade muito grande de ecossistemas. Então, nós temos ecossistemas terrestres. Se nós pegarmos um lago, esse lago aí onde tu pega o teu peixe no dia a dia, o teu igarapé, onde você vai pescar ali com o teu caniço, na linguagem nossa do interior é caniço, em outras linguagens é vara de pescar, mas nós somos amazônicos, né? E ontem foi aniversário de Manaus, olha lá, parabéns Manaus, 3, 4, 8 anos, né? Olha lá, então deixa eu te falar uma coisa. Existem ecossistemas terrestres, existem ecossistemas aquáticos, né? Então uma variedade muito grande de ecossistemas, tá? Professor, deixa eu entender melhor. Então o senhor está dizendo o seguinte, que ecossistema basta ter ser vivo que interage diretamente com o meio ambiente, e esse conjunto de seres vivos mais com o meio ambiente forma o que a gente chama de ecossistema? Isso. Mas, aonde tiver ser vivo interagindo com o meio ambiente, forma-se o ecossistema. É isso, professor? É isso que eu estou querendo dizer para ti, meu amigo. Presta atenção. Só que aonde tem ser vivo, e tu sabe que tem uma variedade muito grande de ser vivo, né? Por exemplo, se tu que anda muito aí no meio do mato, lá no caminho, tu vem para a escola pelo meio do caminho, não é verdade? Aí tu chega, tem uma árvore caída e essa árvore está apodrecida há muito tempo, né? Então, lá no meio do caminho tinha uma árvore no meio do caminho. Você já ouviu esse poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, mas na linguagem amazônica tinha uma árvore no meio do caminho, e aí essa árvore apodrece. Quando tu pisa nela, que tu vai passar, o que aconteceu? Ela se quebra toda, e aí o que sai de dentro dela? Sai formiga, sai aranha, só não sai caranguejo, mas sai formiga, sai aranha, sai cupim, ou seja... E ali, aquilo dali é um pequeno ecossistema, porque ali existem organismos vivos, vários organismos vivos diferentes, interagindo ali com o meio ambiente, né? Tá? Então, por exemplo, tu vai pescar o peixe ali, né?
O peixe, no seu ambiente aquático, forma-se um ecossistema. Então, esse conjunto muito grande de vários ecossistemas é o que forma aonde nós vivemos. E aonde nós vivemos? Na biosfera. Tá legal? Então, professor, significa dizer que a Terra, a biosfera toda, é um conjunto de ecossistema muito grande? Isso, moçada, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Professor, o que o senhor acabou de falar? Eu acabei de falar, meu amigo, disso aqui, ó. Da organização, né, dos seres vivos, tá bom? A partir do que? Da sua unidade fundamental, que é o que? As células. Olha que interessante, tá? Beleza, professor, o senhor falou dessa organização, eu quero falar o seguinte, eu quero que o senhor me diga o seguinte, como é que os seres vivos, quais são os elementos químicos que os seres vivos, os principais elementos químicos que os seres vivos são encontrados nos seres vivos? Aí estão, né? Aí estão. Ou seja, os elementos são os principais. Eu, Silone, eu sempre digo que eu aprendia no curso, eu aprendia da melhor maneira possível. Eu aprendi assim, ó, Chon, para eu nunca esquecer o nome daquele chinês, Chon. O que é Chon, professor? Chon, meu amigo, são os principais elementos, né, que formam as moléculas dos seres vivos. Ó, o C é de carbono, o H é de hidrogênio, o O de oxigênio e o N é de nitrogênio. Eu nunca mais esqueci desse chinês, né? Então, esses são os principais elementos químicos presentes nos organismos vivos. Tá? Então, a composição, né, dos seres vivos é essa aí na sua essência. Beleza? Beleza. Professor, o senhor falou que os seres vivos, numa aula dessa daí, que os seres vivos, eles são formados por substâncias orgânicas e inorgânicas, é isso? Isso. Então, me diga qual é a diferença entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica. Digo, meu amigo. Através da classificação, por exemplo, através aí da classificação, nós podemos definir a diferença entre essas substâncias nas moléculas que são encontradas nos seres vivos, tá bom? Então, vamos prestar? Vamos prestar atenção. Ou seja, o que são moléculas inorgânicas, hein, professor? Meu amigo, aqui está. As moléculas inorgânicas são pequenas moléculas, tá? Então, tenha isso em mente. As moléculas inorgânicas são pequenas moléculas, deixa eu grifar aqui, são moléculas pequenas, tá? Que são feitas por poucos átomos, tá? Então, dá um exemplo, professor, o oxigênio, esse oxigênio que a gente respira, tá legal? O oxigênio que a gente respira. O gás carbônico, que é esse que nós jogamos em grande quantidade na atmosfera, que dizem que é o maior poluidor de todos os tempos, né, junto com os outros, lógico, né? Então, esse gás carbônico, na verdade, ele é conhecido como dióxido de carbono, tá bom? Então, isso daqui, ó, são substâncias que a gente chama de substâncias inorgânicas, tá legal? Tudo bem? Beleza? Tá. São moléculas o quê? Pequenas. São moléculas formadas por pequenas quantidades de átomos. Diferente, pessoal, diferente das moléculas que a gente chama de orgânicas, tá? As moléculas orgânicas, elas já são formadas por uma grande quantidade de átomos, feita por muitos átomos, na verdade. Pelo fato de elas feitas por muitos átomos, elas se tornam moléculas mais complexas, tá? Então, aqui está, isso é a definição de substâncias orgânicas. Então, elas são formadas por uma cadeia de átomos muito grande, tá? Então, a capacidade e tudo é formado a partir, como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui um átomo de carbono, eu só vou fazer uma exemplificação. Eu tenho um átomo de carbono que se liga a outro carbono, que vai a outro carbono, que liga no carbono, que vai no carbono, carbono. Um carbono vai se ligando com outro átomo de carbono, né, e vai formando uma molécula bem grande, né? Beleza? Isso daqui, ó, ligando-se a outros átomos, formam as substâncias orgânicas. Tá legal?
Professor, dá um exemplo então de substâncias orgânicas do meu amigo. As proteínas são moléculas grandes, são substâncias orgânicas? São. As proteínas, elas são formadas, sabe pelo quê? Por substâncias chamadas de aminoácidos. Tá legal? Então, é como se fosse vários aminoácidos. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu já expliquei isso, mas eu vou colocar. Como se aqui eu tivesse aminoácido que se liga a aminoácido, 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 aminoácido. E aí esses aminoácidos eles vão se ligando, tá? Meu irmão, e aí eles acabaram de formar o quê? Uma molécula de proteína. Tá legal? Tá? Então, o que diferencia entre uma molécula orgânica e uma inorgânica é o tamanho da molécula, tá? O açúcar, por exemplo, a glicose, né? A glicose é uma molécula grande, formada, né, por vários elementos químicos, né, principalmente pelo carbono, e aí formam o quê? Uma substância orgânica. Tá legal? Só para eu recapitular aqui. Tá aqui, ó. Elas são moléculas mais complexas, tá? Em que átomos de carbono estão ligados, formando uma cadeia. A capacidade do carbono em formar cadeia é um fato químico que permite o surgimento da vida como conhecemos. Tá legal? Então, o carbono é uma cadeia principal que se liga a vários elementos químicos diferentes. Então, acabou de formar o quê, professor? As moléculas orgânicas. Diferentemente das moléculas inorgânicas, que são pequenas moléculas. A água, por exemplo. A água. O que é a água? A água, pessoal, né? Ela ia a partir da água, né, e do dióxido de carbono, só para você ter uma ideia. O que é o oxigênio? O oxigênio que nós estamos respirando é isso aqui, ó. Eu pego um átomo de oxigênio, se ligou a outro átomo de oxigênio, acabei de fazer o oxigênio que a gente respira, né? Ou seja, o oxigênio molecular. Isso é uma substância o quê? Inorgânica. Você percebe que é uma cadeia apenas com 2 átomos. Então, diferentemente lá da outra. Beleza? Beleza, professor. Entendi, então. Professor, o senhor falou um pouco da água, né? A água. Isso daqui que eu estou passando para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? É a composição da água nos organismos, em diferentes organismos. Aí está. Vamos pegar com o homem. O homem, ele possui, né? E ele tem como perda de água, ele perde água na urina, ele perde água nas fezes, ele perde água onde? Na transpiração, ele perde água onde? Na respiração, né? E aí, como é que ele obtém a água, hein, professor? Ele obtém a água da seguinte maneira: nós obtemos água ingerindo, né, tomando a água, ou então no processo da ingestão de alimentos. O nosso corpo, ele é formado e tem uma capacidade, ó, só para você ter uma ideia, de 65% de quê? Na sua composição de quê? De água. Isso é só para vocês terem uma ideia da composição de água dos diferentes tipos de organismo. Tá legal? Só para você ter uma ideia. Vamos pegar a vaca, tá aqui, ó, a vaca, né? Essa exemplificação. Em sua composição é de quanto? 52% de água, né? O rato, 67%. O alface, né? Olha a composição do alface, 95% quase que de água. Professor, tá legal. Qual é a importância da água para a gente? Meu amigo, aí tu pegou pesado na tua pergunta. Mas eu vou te responder. É só tu prestar. Se tu prestar, tu vai entender. Aqui, ó. A importância, ela por exemplo, você já ouviu falar, a água é o solvente universal. Ou seja, a água, ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias, né? Então, por isso que ela é chamada de solvente universal, né? Ela também tem como uma das suas funções, muito interessante essa função da água, ela facilita as reações químicas. Ou seja, ela é um agente de facilitação, né, das reações, de maneira que ela facilita, de maneira que as reações dentro do organismo sejam mais rápidas, vamos dizer assim. Então, ela tem essa importância, na verdade, essa importância aqui, ó,
né, ela funciona como solvente universal. Tanto é que a gente fala que a água ela dissolve tudo. E aí, ela facilita também o processo das reações químicas. Além do que, ela participa diretamente no transporte de substâncias. Tá? A gente colocou aqui, né, tentamos colocar aqui, na verdade, a água como se fosse dissolvendo, né, alguma, né, substância. Tá bacana? Professor, me diz uma coisa. Qual seria a importância, por exemplo, da água dentro do organismo humano? Qual é a relação que a água tem com o organismo humano? Vamos lá? Vamos lá. Aí está. Aqui eu coloquei uma mulher suada, né? Porque numa outra cartela alguém botou aí uma mulher uma mulher não, um cara pegando sol que não ficou bonito. Então, na minha aula tem que ser uma mulher transpirando, então ela evita... Qual é o primeiro processo, né, que a água é fundamental dentro do nosso organismo? Dentro do nosso organismo, aqui ó, evita bruscas variações de temperatura. Como assim, professor? Meu amigo, presta bastante atenção. A água no nosso organismo, ela funciona como vamos dizer assim, ela faz com que ela equilibra, na verdade, a temperatura do nosso organismo. Então, ela tem, né, como função o equilíbrio dentro do nosso organismo, né? Como assim, professor? Deixa eu te falar uma coisa. No dia muito frio, tu concorda comigo que o dia quando ele está muito frio, né? Você não sua muito, né? Você não tem a capacidade de suar, né? Porque quando o dia ele está muito frio. Consequentemente, também num dia muito frio, você não bebe, não é verdade? Tanta água. É ou não é verdade? Ou seja, então, por que isso acontece? Porque a água ela serve justamente desse equilíbrio. Por que você não bebe tanta água, por exemplo, num dia frio? É só tu raciocinar, né? É só você raciocinar. Por quê? Porque você não desidrata tanto no dia frio. Você não perde água no dia frio. Por quê? Você não transpira muito. Você não vai muito ao banheiro, né? Mas no dia de calor, e aí eu vou colocar aqui para tu entender. Ou seja, o que tu faz muito? Tu transpira, né? Tu transpira, ou seja, tu sua muito. Então a tua transpiração, né, é muito maior. Consequentemente você perde, você desidrata muito, né? Então logo você bebe o quê? Muita água. Concorda comigo? Muita água. Então, aí você presta atenção do equilíbrio que a água ela tem no nosso corpo. Sem que ela absorve uma grande quantidade de calor, que é o que a gente acabou de falar aqui para vocês, tá bom? Então você vê e percebe a importância, né, da água no nosso organismo. Tranquilo? A sua aula continua no próximo vídeo.